A gente vai chamar agora nosso convidado, Thalita, porque ele já está pronto, já recebi a notícia aqui de que ele está pronto para conectar com a gente, porque a captura do Nicolás Maduro não tem apenas efeitos políticos, né, e diplomáticos, tem também efeito no mercado dos mais sensíveis do mundo, que é o de petróleo. Então, a gente tem possibilidade de mudança no controle na produção de petróleo na Venezuela, e isso já provocou oscilações nos preços internacionais, reacendeu um debate sobre a oferta global de petróleo, estoques, sobre mercado de energia. Então, a gente está com um convidado aqui para ajudar a gente a entender tudo isso, que é o ex-presidente da Petrobras, que já esteve aqui com a gente no Matinal e está aqui de novo. Bom dia, quero dar bom dia para o Jean Paul Prats e agradecer desde já e muito a presença dele aqui. Bom dia, Jean Paul. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Thalita. Um prazer estar com vocês aqui. Do que eu soube, Guilherme está passeando aí na neve de Paris, ou sei lá, não deve estar nos ouvindo, mas bom dia para toda a equipe aí que está aí trabalhando hoje. Bom dia. Eu espero que ele esteja descansando, Jean Paul, e não esteja nos ouvindo. Mas eu espero que ele também não esteja nos ouvindo. É bem capaz de ele estar assistindo a gente, ele está numa semaninha off aí, merecida de descanso, muito trabalho para ele no ano passado, né, com a criação do canal. Então tá tirando uns dias ali off, mas está sempre de olho aqui, que de vez em quando ele manda uma mensagem comentando o programa. Jean Paul, obrigada por estar aqui com a gente. Acho que é importante a gente ir além aqui, né, do que a gente vem falando, do que os Estados Unidos estão dizendo, o que a ONU está dizendo, e a gente entender também um pouco as consequências práticas de tudo isso que está acontecendo na economia, né? Então, assim, queria que você explicasse um pouco para a gente, assim, por que os americanos precisam ou querem o petróleo da Venezuela. Vamos começar por aí, talvez. Na verdade, eu vou inverter completamente, eu vou dar aquela invertida geral nessa situação. E a gente tem falado um pouco fora da curva. O próprio Marco Rubio já deixou claro que o petróleo, produzir mais petróleo na Venezuela não é o objetivo deles. Quer dizer, não é o petróleo da Venezuela. Essa história de que precisa do óleo pesado para misturar com o óleo americano, né? Isso aí não existe. Na verdade, você pode misturar esse óleo, pode misturar outro tipo de óleo, e eles têm muito óleo que agora vem aí do xisto, né? Do óleo do shale oil, né? É uma produção muito significativa, é o maior produtor de petróleo do mundo hoje, não é a Arábia Saudita, não é a Rússia, não é a Venezuela, é os Estados Unidos. Então eles têm petróleo para suas reservas e têm backup disso em países que eles têm relação muito de proteção e de aliança, né? Então, hoje, o mapa dos fornecedores e aliados dos Estados Unidos com o petróleo é mais potente. Se há uma coisa em que os Estados Unidos está melhor do que China, Rússia e outras potências, digamos, essas duas mais veementemente, é na questão de garantia de petróleo, coisa que há décadas atrás não era verdade. Então, não é exatamente para produzir mais petróleo que os Estados Unidos entra e abduz ali o Nicolás Maduro. É, primeiro, uma demonstração de poder, finalmente, porque, afinal, ele estava fazendo dancinha, provocando os Estados Unidos, isso também foi deixado claro por eles. Então, vamos lembrar que essas pessoas são as pessoas que gravitam em torno de Donald Trump, que são aqueles companheiros de uísque de Mar-a-Lago, né? É a turma que, metade do ano, o Trump passa no Golfo de Mar-a-Lago, cercado de cubanos americanos, venezuelanos americanos, revoltadíssimos com o fato de estarem exilados ou autoexilados nos seus países, e que sonham em retornar para esses países e investir, digamos, colocar o dinheiro que eles ganharam aí, ou que ganharam em outros tempos nesses países, para voltar e investir lá e tudo isso. Então, soma-se a isso o fato de haverem reservas muito importantes, não só de petróleo, mas também de minerais que os Estados Unidos sofreram ameaças da China na época da taxação lá. A China, uma das coisas que a China mandou o recado foi, olha, cuidado porque eu posso estancar aqui o fornecimento de terras raras, minerais críticos para vocês e, de fato, provocar uma situação de colapso na sua história recente e cada vez mais acelerada de digitalização e eletrificação da sua economia, né, e da economia mundial. A China domina essas reservas grandiosas de terras raras e minerais críticos, e a Venezuela se coloca em alguns desses minerais numa posição muito proeminente,
né? Então, por exemplo, lá tem o tal do coltan, né, que é columbita e tantalita, que juntos acabam fornecendo nióbio e a própria columbita, né, para indústria para todas essas indústrias de eletrônicos e, enfim, todas as questões da digitalização e eletrificação. Mesma coisa com a casterita, que digamos, de onde se extrai o estanho, a bauxita para o alumínio. Então, ali tem reservas importantes disso. O petróleo em si, tanto que o mercado nem se mexeu, não é tão impactado, porque, na verdade, o parque venezuelano ele tem problemas operacionais gigantes, né? Ele precisa de uma atualização que demanda muito investimento, e a principal razão, o petróleo realmente que contabiliza como grandes reservas venezuelanas, essas que assustam todo mundo, a maior reserva do mundo, na verdade, está na faixa do Orinoco e é um petróleo ultra pesado. Olha a situação que eu vou descrever agora. Este petróleo, para ser produzido, precisa de diluentes. Esse diluente nada mais é do que petróleo leve, condensado, que é o produto leve de refinaria, e outros produtos derivados de petróleo, portanto, hidrocarbonetos leves. Você precisa importar grandes volumes de diluentes para produzir este petróleo da faixa do Orinoco. Então, não é uma reserva muito acessível do ponto de vista econômico, tá? É uma reserva cuja a viabilidade varia de acordo com o preço internacional do petróleo. Abaixo de $60 é extremamente contestado que essas reservas sejam viáveis hoje de produzir. Não só pela atualização da infraestrutura, como pelo fato de você precisar do diluente e precisar de máquinas rodando o tempo todo, consumo altíssimo de energia, para aquecer e diluir esse petróleo, porque ele não corre, ele é um petróleo tipo um asfalto pesado, ele entope os oleodutos, ele não anda no oleoduto. Esse diluente, por incrível que pareça, muita gente se pergunta como é que a Chevron, empresa americana, está produzindo na Venezuela. Ela está produzindo na Venezuela justamente porque ela é a fornecedora desse diluente. Ela leva petróleo leve e componentes leves de petróleo do Texas para a Venezuela e retira óleo da Venezuela. Então é praticamente elas por elas lá. E ela é uma das únicas que sabe fazer isso e que tem condições logísticas de fazer isso. Por isso, tanto o governo venezuelano à época quanto o governo americano permitiram que essa operação ocorresse. Então tem muita coisa por trás disso. O que isso impacta na questão do mercado do petróleo? O mercado disse, tem grandes reservas, mas essas reservas, o conceito de reserva, varia de acordo com a viabilidade econômica, como eu disse. Então essas reservas não são facilmente acessáveis, elas não vão entrar no mercado muito rápido. E em relação à produção, Venezuela representa 1% ou menos do petróleo produzido no mundo todo. Menos de 1%. Então ela é parceiro praticamente insignificante em relação à produção de fato. Reservas maiores, mas produção pequena. Então o impacto para o preço, você viu aí, o mercado já abriu há 2, 3 dias, não foi nenhum. Não aconteceu nada. Não é como se você libertasse, como na época quando você liberasse, melhor dizendo, as reservas do Iraque ou da Líbia, que são petróleo leve, rapidamente produzível, digamos assim, mesmo com guerras e tudo ali, você reconstruiu aquilo ali e entrou logo de cara a produção iraquiana e teve um impacto no preço. Então, por que está olhando todo mundo para a Venezuela? Então, se isso não é importante? Isso não é importante, mas por que está sendo olhado? Porque isso mostra que energia, não só petróleo, mas por conta dos minerais críticos, energia voltou a ser poder geopolítico. Então, a geopolítica agora ela se dá em várias dimensões, não só mais na dimensão petrocentrista ou de petróleo, né? Ela se dá na dimensão dos minerais críticos e da mineração crítica e também do destino e do financiamento desse petróleo. Em outras palavras, Marco Rubio foi claro, disse, nós não queremos a Venezuela produzindo aqui para alimentar a China. Então, o jogo é esse. O jogo não é produzir, o jogo é definir para onde vai o pouco petróleo que a Venezuela produz e se vai financiar e produzir mais. Se for para mandar para a China, a gente não quer. Então, é um jogo aí de você me ameaça com minerais críticos e eu te ameaço com um torniquete na produção de petróleo num país que 80% da sua produção, mesmo sendo pequena, vai para a China.
Então, esse é o jogo agora. Para onde você leva esse petróleo? Quem financia essa indústria da China? Quem poderia revitalizar esse óleo pesado, mesmo assim transformá-lo em viável? As empresas chinesas. Porque as americanas estão muito bem, obrigado, operando lá no Permiano, no Shale, inclusive agora com amizades muito fortes com a Arábia Saudita, Emirados Árabes, tem o Canadá, grande produtor também do lado, enfim, você tem aí uma série de países, tem o Iraque, que foram os americanos que financiaram a recuperação, tem a Líbia, então você tem uma série de produtores de petróleo leve, petróleo já no mercado, e você não precisa necessariamente da Venezuela nesse momento. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Com certeza faz muita diferença a gente ter alguém que entende do riscado, explicar por que não é tão simples assim essa equação, né? Por mais que muita gente tenha destacado a questão do petróleo, do tipo, tá muito claro o que o Trump quer. E pegando um gancho nessa tua explicação, eu queria trazer duas frentes aqui para a gente seguir no nosso debate. Um deles, você já disse que não é exatamente explorar o petróleo agora, mas é bloquear o acesso chinês, né? Ao mesmo tempo que tem você trouxe um ponto importante de que o Trump passa fins de semana ali com a turma do golfe ou do uísque em Mar-a-Lago. A gente sabe que essas mesmas pessoas vão querer pressionar o Trump ali para uma exploração, né? E também, mesmo que haja uma ação e uma retirada do Maduro, existe uma incerteza, mesmo os outros minerais que estão ali. Então, um dos pontos como é que o Trump deve lidar com isso, né? Que espaço que existe isso, se ele vai desperdiçar esses recursos. E o outro é pensando em relação ao bloqueio à China. Também seria, na sua visão, uma forma de entrar na Venezuela, começar a controlar ali um país que faz fronteira com a Colômbia, que você consegue, por terra, ter mais acesso e mais influência na região. Os Estados Unidos tentando fazer essa ação, essa entrada no mercado de minerais que são muito importantes para a transição energética nos outros países da América Latina, Bolívia, Colômbia, ainda que não seja uma ação militar direta. Não sei se você acha que faz sentido essa entrada na Venezuela para chegar aos outros países, né? Ou no bloqueio da China também, se estender aos outros países. Em relação ao bloqueio com a China, sim, é uma manifesta e expressa intenção, né? Isso foi colocado claramente. Quando ele diz esse é o nosso hemisfério, expressões desse tipo, nós não vamos admitir que um país aqui embaixo do nosso esteja alimentando um país rival. Ele usa expressões, o Marco Rubio particularmente, nem tanto o Trump, mas o Marco Rubio usa muito essas expressões e ele é o principal a principal influência, digamos assim, em relação a essa política de América Latina, o nosso quintal, a nossa área de influência, como queiram dizer. Então, de fato, ele tem um interesse, se depender dele, ele entra em muito mais coisa, né? Gostaria de influenciar, inclusive, a própria eleição na Colômbia agora, porque, por exemplo, a Colômbia, alguns estão dizendo, próximo pode ser a Colômbia, ele ameaçou, o próprio Trump falou, mas ali não vai rolar nada, ele vai esperar a eleição, o presidente Petro, sem querer julgar ali o governo que estou à distância em relação a isso, mas parece que não está tão bem nas pesquisas, então não deve ganhar a eleição. Um empurrãozinho, e no caso aí pode ser um empurrãozão, já que a Venezuela já está dominada, na eleição da Colômbia, a direita ganha a Colômbia e vai ali compor o cenário juntamente com o Chile, aí, outros países, a Argentina, aí, que já são, digamos, aliados de primeira hora do governo Trump e que dependem dele ou esperam dele muita coisa, né? Embora eu também tenha muitas dúvidas sobre, uma vez convertidos ali, principalmente via eleição, se eles vão conseguir grandes coisas, mas de qualquer forma fica ali tudo dominado, digamos assim. E eu acho que essa é uma intenção genérica, né? Política, geopolítica, de mostrar dominância, de mostrar influência, de mostrar que a gente recuperou a nossa área, a área de influência continental, digamos assim. Isso é importante. E claro que isso traz consigo também uma maior possibilidade, uma maior canalização de investimentos, onde interessar também para os Estados Unidos. Não é? Eu vi gente, por exemplo, comentando, nos Estados Unidos as empresas que vão investir na Venezuela ou nesses outros países, elas não são estatais, então elas não recebem comando do governo. Ora, isso é um pouco de ingenuidade, né? Porque as grandes empresas americanas têm ações na bolsa e tudo isso, mas elas sim recebem orientação e recebem proteção, inclusive, para
riscos de atentados e tudo isso em todo o mundo, e principalmente elas são orientadas sim pelos objetivos que o governo americano tem. Então é só um modelo diferente, mas as grandes corporações, essas que financiam inclusive as campanhas dos presidentes, elas têm, claro, uma relação simbiótica com o governo americano. Não é pelo fato de não ser estatal que elas não obedecem ou não seguem orientações e não recebem proteção e privilégios em relação à presença americana nesses países. Então, existe sim uma geopolítica em curso e ela pode ser aí bastante acentuada agora com essa visão de que a América Latina é importante como área de influência e tal. E aí tem o Brasil nisso, que é uma outra conversa aqui que a gente pode falar, mas, enfim. Em relação à China, claro, esse é um contraponto, né? Se você, China, tem a sua área de influência, entra cada vez mais na África, na Ásia Central, ali, influencia governos e financia grandes empreendimentos de exportação de minério, de petróleo, né? Basta ver aqui no nosso Brasil, a maior parte do nosso ferro, nossa soja, tudo isso vai para a China. Então, a China é um grande e voraz consumidor de tudo que é granel, mineral, fonte energética, transportável e tudo mais. Então, eles têm um crescimento tão fabuloso e tão rápido, e agora já consolidado, nem crescendo tanto, mas consumindo assim mesmo muito, que, de fato, se colocam com uma necessidade de ir a outros países e a outras áreas, mesmo que de forma diferente, usando outros tipos de estratégia, mas para ter esses países sob a sua influência. Jean Paul, e aí você lançou o gancho aqui de Brasil, então eu quero te perguntar de Brasil também, mas antes eu queria então falar, se a gente tem em termos de reserva de petróleo, a Venezuela é relevante, de produção, muito menos. Essa promessa do Trump de que as empresas americanas vão ser ressarcidas, reembolsadas por uma estatização do petróleo lá atrás pelo Chávez, ela é uma balela, então? Eu não diria que é uma balela, mas eu acho que eles vão ter que construir, como dizem em inglês, build the case, né? Construir o caso muito bem feito, porque da mesma forma houve estatizações, nacionalizações em todo o mundo naquela fase onde houve de fato essa estatização. Vamos lembrar, só para quem não acompanhou, não está necessariamente aprofundado nisso, a Venezuela, como vários outros países, desde a Argélia até o Irã, passando por Líbia, Egito, Iêmen, Arábia Saudita, inclusive, Emirados Árabes, todos esses países, na década de 60, 70 e alguns ainda beirando a década de 80, estatizaram, nacionalizaram, portanto, em alguns aspectos, expropriaram ativos das chamadas Sete Irmãs e de outras empresas que operavam nesses países durante esse período. Então, era um período onde as primeiras reservas descobertas e as primeiras grandes novidades nesses lugares, na área de petróleo, foram perfuradas e desenvolvidas dentro da precariedade que aquele tempo encerrava por empresas internacionais, grandes empresas internacionais, chamadas Sete Irmãs. Na época não havia tantas estatais, e as estatais que havia eram muito fracas, muito débeis, mas houve uma época, inclusive, que gerou as crises de 73 e 79 do petróleo, onde esses países resolveram tomar para si os recursos minerais e, principalmente, o petróleo e gás constante ali nos seus territórios. E eles disseram, olha, nós vamos tomar isso tudo, esses ativos que vocês tinham aqui, seja de produção, seja de refino, escoamento, dutos, etc. e tal, passam a ser do Estado Nacional do país XPTO, e a partir de agora vocês têm que investir através de parcerias com uma nova estatal, que vai ser, inclusive, treinada e ajudada por vocês, ou, em alguns países mais radicais, simplesmente colocaram todo mundo para fora e tentaram desenvolver por si só, com o dinheiro do próprio petróleo, novas empresas que hoje são a Saudi Aramco, são a ADNOC, são a Sonatrach na Argélia, a INOC no Irã, enfim, todas as grandes estatais mundiais hoje são fruto dessas iniciais expropriações de ativos de Chevron, Exxon, BP, etc. e tal, que eram as empresas que estavam lá, Total e tudo. Na Venezuela não foi diferente. A PDVSA, ela é resultante lá na origem também de expropriação de ativos de 3 ou 4 empresas que operavam na Venezuela na década de 60, 70. Agora, tem uma situação que eu gosto de colocar aqui, que vale e que é uma análise basicamente de mercado mesmo, não é uma análise ideológica, não, que é o seguinte: de lá para cá,
as próprias estatais que foram criadas, algumas muito competentes, como a Saudi Aramco, que é uma das mais eficientes do mundo, e a ADNOC, que é uma das mais tecnologizadas do mundo, e empresas como PDVSA ou a NNPC da Nigéria, de uma forma ou outra, Sonangol em Angola, tudo isso, elas se desenvolveram e pegaram esse dinheiro e usaram para fazer novas refinarias, fazer upgrades nessas operações. Então, claro, os ativos que eles expropriaram lá atrás não são mais os mesmos ativos que estão lá hoje. Por isso que eu falo que tem que construir o caso, tem que build the case aí, porque os ativos que foram lá nacionalizados naquela época são completamente irrisórios em termos de valor hoje, residual, em relação ao que tem hoje lá, mesmo na Venezuela sucateada, que dirá numa Arábia Saudita, no Emirados Árabes, onde está tudo hoje totalmente renovado, os investimentos completamente modernizados, tudo alto nível, tudo isso. Então, esse argumento é um pouco mais uma justificativa, uma coisa para dizer, olha, isso aqui tem uma história, a história foi assim, lá atrás a gente foi expropriado e agora a gente vai reaver isso aí, mas não é exatamente respaldado por muito cálculo financeiro e mesmo pelo direito, não, porque esse assunto já foi superado, inclusive em países onde os Estados Unidos hoje têm investimentos importantes e parcerias com as mesmas estatais que também foram fruto de nacionalizações no passado. Então, não é o grande argumento. Agora, claro, ele vai produzir ali uma grande operação de recuperação socioeconômica do país, não só através do petróleo, mas, como eu disse, principalmente através da novidade que são a mineração crítica e as terras raras. Então, ali vai acontecer, porque eles não vão aguentar o argumento de que, olha, mais uma vez os Estados Unidos fez uma intervenção no país e o país quebrou, o país virou um caos, virou guerra civil, etc. Então, eles vão tentar evitar a todo custo e, como ele mesmo disse, fazer da Venezuela um showcase, ou seja, um caso vitrine, para dizer, olha, nem toda intervenção como lá no passado deu errado. Essa daqui nós tiramos um tirano, etc. e tal, e consertamos o país, ajeitamos a indústria do petróleo para voltar a produzir eficientemente. Claro que a questão toda de produzir ou não é uma outra questão, que não vai estar tão clara, mas vamos dizer, olha, então vamos produzir de novo, vamos limpar aqui o lago de Maracaibo, vai ter produção aqui para terrestre, de óleo leve, que tem isso também, mas é pouca, mas tem. Então vai ter oportunidade para pequenas empresas do Texas, do Oklahoma, todos os lugares que entram em terra, e a faixa do Orinoco, óleo pesado, a Chevron, a Exxon devem entrar e tal, vão fazer uma operação comedida ali, porém, mesmo assim, mais eficiente e melhor do que hoje. Então, eles vão fazer aí, vão criar um cenário positivo, evidentemente, até para a volta desses venezuelanos abastados que vão vir dos Estados Unidos com seus investimentos, vão se estabelecer ali como uma espécie de elite. Agora, isso vai demorar, tá? Isso, Beatriz e Thalita, não é de um dia para o outro, não é um snap fingers, porque a própria transição, você viu ontem, teve umas escaramuças lá. Então, a presença da vice-presidente hoje, ela ajuda o Trump, digamos assim, a dizer, olha, não foi um golpe de Estado, nós tiramos um tirano que estava lá, aduzimos aquela peça defeituosa do processo, mas estamos dando chance ao regime chavista de mostrar que eles podem governar a Venezuela e que podem ser parceiros nossos e tal, e podem parar com o discurso debochado e até ofensivo aos Estados Unidos e tal. Então, ele está dando essa chance, digamos assim, entre aspas, e deixando rolar mais um pouco. Se não der certo, vem outra intervenção de algum tipo, ou até internamente insuflada pelos próprios americanos. Mas esse processo é um processo de transição que vai levar ainda 1 ano, 2 anos, até você chegar num processo considerado para eles ideal de estabelecimento de investimentos. Por isso, de novo, o mercado de petróleo e outros mercados não foram tão afetados como se fosse um corte de produção ou como se fosse haver uma guerra civil. Tudo isso pode mudar se houver, de alguma forma, sublevações de maior nível. Por exemplo, uma espécie de guerra civil lá. Mas não me parece que os sinais estejam dados para isso hoje. Paul, queria trazer um pouquinho de novo ao Brasil para pensar, a gente tem um ano eleitoral pela frente, a gente tem falado aqui no Matinal sobre a corda bamba, né, do Brasil em relação aos Estados Unidos. O Brasil saiu vitorioso nessa negociação comercial, mas em termos de política energética, como é que o Brasil se protege, fortalece a produção energética do Brasil e se blinda aí
de uma potencial ação dos Estados Unidos. O Brasil, que também é um país com bastante investimento da China no setor de energia, de uma forma ampla, né? Não só petróleo, mas, enfim, tem uma série de investimentos energéticos da China. Então, eu queria que você pudesse trazer um pouquinho da sua expertise sobre a questão do Brasil construir o seu caso, né, em termos de política energética. Para onde o Brasil deve olhar para se blindar aí dessa interferência americana na América Latina e na Venezuela, para que a gente não seja um dos próximos casos? O próximo caso não é a mesma coisa absolutamente, está muito longe de ser o mesmo caso da Venezuela. A Venezuela é um país cujo regime instaurado, o próprio governante em relação ao anterior, que era Hugo Chávez e tal, sofreu muita deterioração de fato. Independente da questão ideológica, a gente tem que conceder esse ponto, que realmente há uma deterioração, tanto que houve emigração em massa, tudo isso. Então é um país completamente deteriorado do ponto de vista social, político, econômico, etc., mesmo com melhoras aqui e acolá, sempre resultante do ritmo da produção de petróleo e do investimento chinês, maior ou menor, dependendo da fase, né? Então é um negócio muito incerto ali para a própria população. Também não dá para comparar com Iraque e Líbia, porque muita gente compara, mas não é igual o caso também. Lembrando que Iraque e Líbia já eram países que estavam conflagrados internamente. Você ou já tinha alguma guerra, ou tinha passado por guerras, ou estava conflagrado internamente com sublevações já existentes. Então, os Estados Unidos, Europa e outros países aliados deles acabaram entrando só para dar aquele empurrão final necessário para derrubar um regime e colocar outros que não funcionaram, inclusive, e a bagunça continua porque eles entraram, resolveram, tiraram as pessoas que governavam, respectivamente Saddam Hussein e Gaddafi, e não botaram ninguém no lugar e ficou aquilo ali. Hoje são países divididos em 3 ou 2 partes, né, mal governados ali, mal e porcamente, mas as empresas de petróleo estão lá bombeando óleo leve, como eu disse. O Brasil não é nada disso. O Brasil é um país extremamente estável, consolidado, com um líder que mostrou muita firmeza e muita assertividade quando esteve encontrando com o Trump. O Trump deu uma recuada naquela hora, deu para ver até, comentou-se até na postura física deles ali, né, que ele estava mais, né? Então, e o Brasil é respeitado hoje até pelo entourage do Trump, que é mais translocado, mas o Departamento de Estado, os oficiais, os burocratas americanos, né, a estrutura de Estado profissional de Estado dos Estados Unidos, ela respeita o que o Brasil é hoje, tá? Então é diferente. Não estou dizendo com isso que não tem interesse, não tem espionagem, não tem nada, tem sim, mas eu não acredito que haja uma ameaça direta no curto prazo ao Brasil, porque não há nada a ganhar com isso nesse momento. A ação da Venezuela é uma ação específica, crítica. Eu acho que não existe ameaça direta sequer na questão da Colômbia, a não ser que a eleição tivesse uma mudança ali, né? Mas acho que hoje esperar mais um ano para ter a eleição da Colômbia não é um problema para o americano, ele já tem problema demais para administrar o que pegou lá da Venezuela. E Brasil mais ainda, quer dizer, Brasil, a postura que o Brasil, a meu ver, deve ter é, claro, condenar a ação por conta do direito internacional, sempre fazer essa restrição ali, essa ressalva no início de qualquer fala, assim, olha, aquilo ali não foi legal, mas nós queremos estar na mesa. O que é que vocês vão fazer com a Venezuela? Então, tipo, caricaturando um pouco, é como se ligar para o Trump, e o Lula ligasse para o Trump e disse, amigo, é o seguinte, você fez tudo errado, aí eu não concordo, mas eu quero estar na mesa, eu quero saber o que você vai fazer na Venezuela, porque é o país que tem fronteira comigo e eu quero estar nesse processo aqui todo de discussão, goste você ou não goste, e a gente precisa conversar, entendeu? Tem realmente muito, simplificando muito o processo, mas dando aqui uma resumida rápida. Por quê? Porque, por exemplo, hoje eu vi algumas matérias, algumas pessoas dizendo que a margem equatorial perde competitividade. Eu acho o contrário. Ela ganha relevância. Porque, como eu disse, o óleo pesado, esse grande número de reservas, assustador número de reservas venezuelano, na verdade é bem menor em termos de viabilidade econômica e de tempo para produzir, é menor a importância disso do que a margem equatorial. A margem equatorial, se você realmente encontrar petróleo lá, a perfuração está rolando agora, né? A previsão é que agora, março, abril, a gente tenha resultado do primeiro poço,
mesmo que esse primeiro poço não seja bem sucedido com óleo, há vários poços ali que vão ser perfurados e a probabilidade de encontrar petróleo é alta, né? Ela continua sendo alta, porque a geologia indica isso. Então, mesmo o primeiro poço é um primeiro poço, sempre pode dar seco, sempre pode dar água, o que for. Mas a província ali, ela é petrolífera e é um petróleo de boa qualidade e é um petróleo relativamente acessível, apesar de ser águas profundas, ainda é melhor do que produzir piche no meio da faixa do Orinoco, tendo que importar diluentes, como eu mencionei. Então, é um petróleo que entra no mercado com muita facilidade. E, portanto, ele vai atrair investimento, tanto americano, quanto chinês, quanto russo, quanto brasileiro em si. E é isso que está acontecendo. Já houve leilão de blocos, a meu ver até erradamente, acho que a gente devia ter esperado o resultado da primeira perfuração para fazer um leilão que ia render mais para o governo, mas já foi feito, e a Exxon foi uma das que arrematou blocos lá. A Exxon que está na Guiana, numa operação muito parecida com a que seria desenvolvida na Foz do Amazonas, claro, caso a gente tenha sucesso. Então, ali também tem um jogo, né? A Guiana, hoje, é praticamente uma extensão, para não dizer colônia, que é muito, mas é uma extensão dos ativos de petróleo dos Estados Unidos. Porque na Guiana você só tem 2 empresas gigantes americanas operando. Então, o petróleo da Guiana é praticamente americano, né? E ela já meio que ali fechou o cerco em relação a para onde vai esse petróleo. Ela domina ali se vai para a China ou não vai. Na Foz do Amazonas pode rolar uma coisa desse tipo, principalmente porque a Exxon entrou no jogo agora também e, pasme, em parceria com a Petrobras. Eu não sei até hoje o que a Petrobras recebeu em troca para abrir a reserva da Foz do Amazonas para eles, porque não pediram nenhuma troca lá, tipo, eu entro na Guiana, você entra aqui e tal. Eu não vi, não entendi, também não vou comentar aqui porque não sei, mas seria o caso de se perguntar, né? Mas a Exxon está hoje na Foz do Amazonas, está lá com blocos exploratórios junto com a Petrobras. E as empresas chinesas também. Uma delas, não me lembro se é a Sinopec ou CNPC, também entrou com a Petrobras em sociedade. Então, a Petrobras, de uma forma, ela meio que equilibrou ali os parceiros, né? No final das contas, você tem americanos e chineses já com a Petrobras na Foz do Amazonas. Isso meio que defende o processo também, né? Por um lado, abre aí as possibilidades para esses entrarem junto conosco, mas, por outro lado, também blinda um pouco, internacionaliza, né, o interesse na Foz do Amazonas, que faz também que seja mais difícil uma intervenção, assim, um histriônico, uma coisa fora do comum. Eu não acho que isso possa acontecer tão cedo, não. Agora, só para completar em relação à energia. O Bahia, você falou em blindagem do Brasil. O Brasil é blindado por todos os aspectos, já é blindado. Ele já é um grande produtor de petróleo e autossuficiente em petróleo, ou seja, já produz o petróleo que a gente precisa. Se a gente tem capacidade de refino um pouco deficiente aqui e acolá em diesel e tal, isso vai ser resolvido com o tempo, basicamente. Não é necessário sequer construir capacidade nova, novas refinarias, nada disso, porque a entrada do biodiesel, a idade do diesel sintético, do coprocessamento nas refinarias, somado com a eletrificação da frota, vai tomar de conta dessas deficiências ainda de gasolina e diesel que nós temos, que são pequenas relativamente ao conjunto. Então, nós não temos problemas com petróleo e derivados de petróleo, e nós somos um grande produtor de energia, principalmente renovável, né? Ou energia limpa, porque até a nuclear a gente tem também, mas principalmente energia renovável, hídrica, eólica e solar cada vez mais. Então, a gente tem uma independência energética, um conforto energético extremamente seguro. E a gente precisa ir justamente rumo a uma eletrificação maior ainda da nossa economia, das nossas frotas, para poder depender cada vez menos do petróleo e poder, eventualmente, ser exportadores de petróleo para países que não podem fazer eletrificação porque não têm fontes limpas e acessíveis. A última pergunta aqui. Você estava falando sobre um pouco do impacto para o Brasil e falou bastante sobre a história da margem equatorial também. Hoje de manhã, eu vi alguns relatórios, né, dessas casas de investimento falando do impacto para a Petrobras, no médio prazo, no curto prazo, assim, de uma maneira ampla. Eu queria te ouvir assim, como você vê esse debate assim, sobre Venezuela afetando e de que maneira a Petrobras. Afetação não, da mesma forma que não afetou o mercado em geral,
não vejo que isso afete a Petrobras. Eu acho que o que a Petrobras pode, de alguma forma, oportunizar, né, se existe esse verbo, é justamente o suprimento da China e as parcerias com as empresas chinesas e até com as americanas, como eu disse aqui na questão da Foz do Amazonas, mas principalmente as chinesas, porque, veja, se ficou claro e se os chineses entenderam o recado de Marco Rubio e Donald Trump de que uma das principais razões para a interferência lá na Venezuela foi justamente controlar o suprimento, não deixar tão livre, tão solto o suprimento de óleo e de derivados, mas principalmente de óleo, no caso da Venezuela, para a China, então eu preciso de ter backups. E o Brasil é um backup muito seguro, porque tem um óleo de boa qualidade, tem disponibilidade de exportação, tem novas reservas a desenvolver com uma certa acessibilidade, portanto, bastando investir para ter aquele óleo, e, por fim, não é sancionado. Quer dizer, a gente não tem problemas de relações internacionais, como a Rússia, por exemplo, que sancionem nosso petróleo ou nossos derivados. Então, a gente é um parceiro perfeito na América Latina. A questão é saber o que os Estados Unidos acham disso. Mas, como eu disse, eu não acho que os Estados Unidos vá se meter a besta, mesmo assim, mesmo a gente... Claro, nós não temos comparação em potencial bélico, tudo isso, tudo. Mas não acho que ele vai comprar essa briga nesse momento. Acho que não é necessário e não vai ganhar grande coisa brigando com o Brasil. Por isso que eu volto a dizer, o Brasil tem um momento de agora chegar para os Estados Unidos e dizer, olha, apesar do que você fez eu condenar integralmente pelo direito internacional, eu quero dialogar com você sim, eu preciso dialogar com você, quase que eu exijo conversar com você, porque nós precisamos, o hemisfério não é seu, o hemisfério é nosso, e nós precisamos conversar sobre Venezuela e sobre tudo mais que você pretende fazer por aqui. Eu acho que isso não é difícil de fazer, não é agressivo absolutamente, é altivo o suficiente e combina com o papel e com a postura que o presidente Lula teve recentemente nos diálogos com o presidente Trump. Acho que é perfeitamente factível e vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Jean Paul, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, por esclarecer esse tema tão espinhoso. Não é fácil falar de petróleo, não é fácil quando os ânimos estão tão exaltados e as pessoas querem chegar a conclusões rápidas. Fica o nosso agradecimento, obrigada por voltar, esperamos tê-lo mais vezes aqui no Matinal. Um bom dia para você. Obrigado, Thalita, obrigado, Beatriz, bom dia a todos e todas que estão nos assistindo e felizes 2026 para todos vocês, para o Guilherme, para toda a equipe.